muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição no nosso pequeno grupo. Hoje com o tema O Conflito Iminente, a lição de número 10. E a gente fica feliz por você estar aqui no PG Espaço Esperança. Um PG que está crescendo cada dia mais, já passamos ali de 1.300 membros em nosso pequeno grupo. A gente fica muito feliz. Não deixe de compartilhar com outras pessoas. Compartilhe. E o texto de hoje está em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Antes de ler, vamos fazer uma oração. Querido amado Deus, que o seu Santo Espírito fale ao nosso coração através da leitura e do estudo da tua palavra. Que possamos ser iluminados pelo esse Santo Espírito. E mais do que tudo, que possamos colocar em prática todos os ensinamentos que temos aprendido de ti. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecendo ao Senhor de Cristo Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 12, versos 17, diz o seguinte: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então o inimigo ele está irado contra a mulher. Mulher em profecia é igreja. Então o inimigo está irado com a igreja, contra os descendentes da igreja. Ou seja, quem seria esses descendentes? E aí fala, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A característica da igreja de Deus, a igreja verdadeira no nosso dia, é essa: guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Aqui na parte do quebra-gelo, a gente colocou ali, a gente fez um videozinho e coloquemos aí para você responder, certo? E a pergunta é: há quanto tempo você guarda o sábado? Eu, por exemplo, guardo o sábado há mais de 22 anos. Né? Esse ano faz 23 anos que eu guardo o sábado. E você, há quanto tempo você guarda esse dia? E assim, você já precisou defender essa crença? Eu já. Muitas das vezes as pessoas questionaram a guarda do sábado como o dia do Senhor. E eu usei ali os textos da Palavra de Deus para mostrar que o sábado, tanto o sábado quanto a lei, é eterna, né? E que faz parte do decálogo divino, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Então é algo muito sério e precisa de fato sermos obedientes à palavra de Deus. E você? Já precisou defender a sua crença? Já precisou defender a crença da guarda do sábado? Se sim, coloca aí nos seus comentários. Se não, também coloque e deixa aí a sua opinião e o seu comentário. Aqui, na parte para refletir, nós temos aqui alguns textos do livro Grande Conflito. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não está aqui, mas eu tenho ali, em outro lugar. O último grande conflito, diz assim, o último grande conflito entre a verdade e o erro será mais do que a batalha final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Só nenhum erro fere mais audaciosamente a autoridade do céu. Nenhum é mais prejudicial em seus resultados do que a doutrina de que a lei de Deus não mais vigora para os seres humanos. Então, assim, o que mais prejudica, né, que mais é prejudicial para o ser humano como um todo, é a crença de que a lei de Deus não vale mais nada. De que não precisamos mais obedecer à lei de Deus. E ainda, continuando no mesmo livro, diz, por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santificação do domingo, Satanás aprisiona o mundo em sua armadilha. O próprio Satanás aparecerá disfarçado diante de luz. Por meio de espiritismo haverá milagres, doentes serão curados e se realizarão muitas coisas inacreditáveis e espantosas, né? Inegavelmente espantosa. Então, o inimigo, ele usa dois grandes erros para induzir as pessoas, ou a pessoas permanecer no erro, que é a guarda do domingo e a imortalidade da alma. Na lição passada, a gente viu o que há por trás do túmulo. A gente sabe que o ser humano ele não tem uma alma, o ser humano é uma alma. Ou seja, o ser humano ele foi formado do pó da terra, mais um fôlego de vida que é igual à alma vivente. O que é a vida? É o pó da terra, mais o fôlego de vida que é igual à alma vivente. Então, o que é a morte? É alma vivente menos o fôlego de vida que é igual a pó. Ou seja, não existe essa questão de que a pessoa vai continuar
vive em outra dimensão em que ele está em outro lugar. Uma vez morto, está morto. Porque se a pessoa fosse viver em outro lugar, isso não seria morte. Né? Não seria morte. E a outra crença é a guarda, né? A guarda, né? Deixa eu ver aqui. A outra crença que eles usam hoje é a questão de que a lei de Deus foi abolida. Como é que Deus vai abolir a lei dele, os 10 mandamentos, que rege toda a nação? Então as pessoas agora podem matar? As pessoas agora podem roubar? As pessoas agora podem desrespeitar o nome de Deus? Será que Deus ele permite esse tipo de coisa? Os filhos podem desonrar os seus pais? Será que Deus permite esse tipo de coisa? Será que as pessoas podem adorar outro Deus ou outras coisas no lugar de Deus? Será que tudo isso hoje não tem mais nenhuma importância, não vale mais nada? Esse tipo de coisas que o inimigo quer colocar na cabeça das pessoas, de que a lei de Deus ela foi abolida e que a pessoa hoje é livre para fazer o que quer. Então precisamos ter muito, muito cuidado. Mas o que ele mais usa quando ele usa a questão da imortalidade da alma, ele usa a em relação à lei de Deus, ele diz, isso está certo, está certo. Mas o problema não é a lei de Deus como um todo, mas o 4º mandamento. E o que ele usa é que a lei de Deus foi abolida e que a questão da imortalidade da alma, mas o que ele, de fato, ele quer mais questiona, que mais ele coloca em xeque, é que a santidade do domingo. Dizendo que o sábado não tem nenhuma importância e que o dia de guarda é o domingo. Mas se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver em momento algum Deus dizendo, ou um profeta, seja a palavra de Deus dizendo em algum momento, que é para santificar o primeiro dia da semana, que é para santificar o domingo. Se você é interessante notar, quando se fala do sábado, que as palavras, por exemplo, em português, as palavras domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, são palavras de origem latina. Mas o sábado, que é o shabat, é de origem hebraica. No nosso português e também no espanhol, a única palavra que é no hebraico é o sábado. Por que as outras palavras é latina e o sábado não? Porque o sábado é de Deus. O sábado, sabá. Entende? Sábado é um dia de descanso. E esse mandamento, como um mandamento como um todo, não foi abolido. Se alguém dizer para você, não deve mais se guardar o sábado, tem que guardar o domingo. Aí você diz, me mostre na Bíblia onde está pedindo para guardar o domingo. Certo? E a pessoa não vai ter como mostrar, porque não tem. Entende? Não tem. Então o dia de guarda é o sábado e não o domingo. Aqui continuando diz o seguinte, que Satanás ele se disfarçará em anjo de luz. E vai haver curas, milagres, pessoas vão se levantar, né? Ali as pessoas estão enfermas, elas irão ser curadas. As pessoas verão coisas grandiosas, inegáveis, espantosas. E aí? Você vai acreditar no que você está vendo ou vai acreditar na palavra de Deus? Sabe? É um grande desafio. Por isso que precisamos todos nos firmarmos na palavra de Deus. Aqui, ao mesmo tempo que Satanás vai aparecer aos filhos dos homens como um grande médico que pode curar todas as enfermidades, ele trará moléstia e desgraça até as cidades populosas se reduzirão à ruína e desolação. Ou seja, ele diz que traz a médico e traz a cura, que é de Deus, aquela coisa, mas ele também vai trazer molestias, ele vai trazer doenças, enfermidades e destruições para grandes cidades. Grandes cidades serão destruídas e serão tidas à ruína. Esse tipo de tragédia que temos visto em nossos dias, né? Grandes cidades sendo destruídas, não vem de Deus. É o inimigo atuando. Isso no intuito de dizer que essas consequências é por causa de Deus.
O inimigo, ele faz as coisas e tenta jogar a culpa em Deus. Culpa em Deus. E ainda continuando no mesmo texto, então, o grande enganador convencerá as pessoas a atribuir as suas inquietações àquele cuja obediência aos mandamentos divinos é uma perpétua reprovação dos transgressores. Ou seja, quando muitas tragédias começar a acontecer ou continuar acontecendo, as pessoas dizem, isso vai ser porque as pessoas têm desobedecido a guarda do domingo. E não é isso. E não é isso. É o inimigo trabalhando para destruir na sua mente, colocar na sua mente aquilo que Deus não está dizendo. Meu amigo, eu te pergunto, aonde é que está na Bíblia dizendo que é para guardar o domingo? Aonde? Não tem. Qual deve ser a nossa regra de fé e prática no mundo? É a palavra de Deus, a Bíblia. É ela que deve nortear a nossa vida, as nossas atitudes neste mundo, nessa vida. Se eu não for guiado pela palavra de Deus, eu vou ser guiado por quem? Entende? Eu vou ser guiado por ilusões e enganos, mentiras, mas menos por Deus. Você diz, mas eu preciso ouvir Deus falar em meu coração. Deus fala a você através de sua palavra. Se Deus disser que como ele de fato diz que o dia de guarda é o sábado, por que eu vou esperar que ele vai dizer para mim que é o domingo, se ele já disse para mim que é o sábado? Entende? E Deus não muda. E aqui eu convido você para abrir o seu coração nesse momento. E tem aqui algumas perguntas e você pode responder no chat. Você pode deixar sua resposta aí no comentário. A pergunta primeira é: como podemos defender a ideia de que a lei de Deus ainda está em vigor? Ainda está em vigor. E aí eu convido você, se você estiver em casa ou não, procure na igreja, pastor, essa liçãozinha aqui, ó, verdade e vida. E estude essa lição, porque ela tem textos claros sobre a palavra de Deus. Aqui, por exemplo, sobre a lei de Deus. Aqui, por exemplo, diz aqui que a lei de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Está lá em Êxodo 31, 18. E diz que lá em 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei. De que lei? Da lei que Deus escreveu com seu dedo. Lá em Êxodo 20, certo? E aí, o próprio apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 7,12, diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Diz que a lei e o mandamento é bom. Como que Deus vai tirar algo de nós que é algo que é bom? Ele não vai. Tudo que Deus tira da nossa vida é porque não presta. E como Cristo mudou, Cristo mudou a lei, né? Deus aboliu, não precisa mais guardar a lei. Será que Jesus fez isso? E aí nós temos Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, diz: olha, não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Entende? Jesus veio para nos dar o exemplo, assim como ele foi fiel, obediente à palavra de Deus, devemos também ser. E ainda diz aqui em Tiago 2,10, mas aquele que tropeçar em um só ponto se torna culpado de tudo. Você pode guardar 9 mandamentos, mas se você tropeçar em um, deixar de cumprir um mandamento, você será culpado de todos os mandamentos, né? De todos os mandamentos. E diz aqui, por exemplo, um outro texto de Gálatas 3:24, diz que a lei ela serve de aio, ou seja, a lei é aquelas que nos conduz a Cristo. A lei ela não pode me salvar, mas a lei ela me diz como, a lei é como um espelho, ela me diz como eu estou. E naturalmente, para que eu seja purificado, para que eu seja purado, eu preciso ir à água da vida, que é Jesus. Então a lei me conduz até Jesus. E outra, para finalizar a parte da lei, diz: como permanecemos no amor de Cristo? E aí João, capítulo 15, verso 10, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Entende? Agora como é que Deus vai abolir? Como é que Deus vai abolir os seus mandamentos? Claro que não. Esquece isso, tira isso de sua cabeça. E se vem alguém dizendo que não é assim, dê um tipo para ele. Fale do que a Bíblia fala para ele. E a outra questão é: quando Satanás se passa por Cristo, como podemos vencer o seu engano?
Sabe, Jesus ele foi vitorioso quando enfrentou o inimigo, ou quando o inimigo foi lá tentá-lo no deserto. Ele foi vitorioso, por quê? Porque Jesus usou a palavra de Deus como defesa. Ele só transforma essa pedra em pão para que te alimente. Ele só não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando ele diz, olha, te lance daqui, porque está escrito, teus anjos darão ordem, e eles te segurarão para que não caia em alguma pedra. Ele diz, olha, ao Senhor também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus usou a palavra de Deus para se defender. Então, para que nós quisermos sermos vitoriosos nessa guerra entre o bem e o mal, quisermos sairmos ilesos nessa batalha espiritual, precisamos conhecermos a palavra de Deus. Precisamos estudarmos a palavra de Deus todos os dias, para que estejamos firmes e fortes, quando tivermos que defender aquilo que acreditamos. Se alguém hoje te perguntar, por que você guarda o sábado? Por que você não come carne de porco? Por que você não toma café? Por que você não toma Coca-Cola? Certo? Por que você não usa roupa curta? E aí? Por que você não usa brinco? Por que você não usa anel, né, pulseira? Por que você não usa tatuagem? O que você vai dizer? Que referência bíblica você tem para se defender desse tipo de questionamento? Por isso que eu falo, estude a palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus seja a sua melhor amiga. Estude ela todos os dias. Terceira e última questão. Você está preparado para defender o sábado e a mortalidade da alma? Você está preparado? Se você não está preparado, você precisa fazer o curso Verdade e Vida. Mas se você já conhece esse aqui, já estudou, quer aprender algo mais, vou pegar aqui um livro para você. Você precisa conhecer esse livro, precisa estudar esse livro, que vai lhe ajudar muito mais a aprender sobre as crenças fundamentais adventistas. As 28 crenças fundamentais, todas elas baseadas unicamente na palavra de Deus. Está aqui no livro Nisto Creme, tá? Estude esse livro, principalmente você que é diretor do pequeno grupo, você que é ancião, você que trabalha, né, na liderança da igreja, precisa estudar, não só estudar, mas incentivar para que nossos irmãos também possam estudar, tá bom? Aqui, na parte Trabalhando Juntos, só faça uma lista de versículos bíblicos que confirmam os 10 mandamentos. Faça a lista ali. Pega aí o Nisto Creme, né? O Nisto Creme, lição Verdade e Vida, de uma forma mais resumida aqui. E aí você vai fazer uma lista dos versículos que confirmam os 10 mandamentos. E também uma outra lista onde fala da mortalidade da alma e o verdadeiro dia do Senhor, que é o sábado. Então você pode fazer uma lista que fala dos 10 mandamentos, da mortalidade da alma e também do sábado. E compare a lista com a de cada membro do grupo. Compartilhe essas mensagens. Então você vai fazer sua lista, falando de quê? Da lei de Deus, mortalidade da alma e da guarda do sábado. Você faz a sua lista, conforme seu conhecimento e tudo mais. E aí os outros irmãos também fazem a dele. E chegar lá no pequeno grupo, você compara a sua com a deles. Eu vou fazer a minha e vou disponibilizar em um dos comentários desse vídeo que eu vou colocar a minha lista ali, tá bom? Para você também ter uma noção ali de como fazer ou também tirar alguma dúvida. Talvez você não colocou aquele, mas colocou outro. E assim a gente vai aprendendo junto. Meu desejo é que Deus continue abençoando você. Que você continue crescendo na graça e no conhecimento de nosso eterno Deus. Na próxima semana, nós iremos falar sobre a nossa única salvaguarda. E o texto principal está em João 14, verso 26. E a pergunta do quebra-gelo para a semana que vem, você já pode responder nesse vídeo mesmo. E também eu vou fazer aqui um vídeo mais curto também para você poder responder. Quanto tempo é necessário para estudar a Bíblia diariamente?
quanto tempo é necessário para estudar a Bíblia diariamente? Você pode responder, dar a sua opinião, quanto tempo é necessário para estudar a Bíblia diariamente? Agora eu convido você para orarmos juntos. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de dar a Tua palavra. Que possamos cada dia nos firmar mais ainda na Tua palavra. Que possamos ter um contato íntimo com a Tua palavra. E cada dia estudarmos, cada dia aprendemos e cada dia fortalecer nossa fé e ajudar outros nessa caminhada cristã. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, meu amigo, por ficar conosco até aqui. Que Deus te abençoe e aguardo você no próximo programa. Fique todos.